Série Cartas Pastorais, Manual de Disciplina da Igreja Metodista. Apresentação. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Hebreus 12, verso 10. Aqui está a razão de termos um manual de disciplina. A correção de nosso comportamento, visando a restauração do pecador, a fim de que, perdoado, possa ser orientado e corrigido, alcançando assim a santidade bíblica. Com este manual, esperamos tornar o processo disciplinar mais simples e menos traumático para todos os evangélicos. Tentamos dar um padrão a todo o processo, seguindo a orientação bíblica, tornando todo o processo uma busca, em primeiro lugar, do reconhecimento do erro, do perdão, da reconciliação e da restauração do amor entre irmãos e irmãs. Sabemos que não é fácil, mas esta foi a motivação do Colégio Episcopal e dos grupos que nos assessoraram. Contamos que este documento seja recebido e estudado com toda atenção, de modo a apresentar um avanço no trato das questões de conflito na vida da Igreja Metodista, orando por toda a Igreja e rogando para que nos amemos como Cristo amou o mundo. Presidente do Colégio Episcopal, Bispo Paulo Tarso de Oliveira Lockman. Capítulo 1. As bases bíblicas teológicas pastorais. O amor. É notável o uso que o autor da carta aos Hebreus faz do termo grego paideia, traduzido por correção ou disciplina. Por 8 vezes ele usa tal termo no texto do capítulo 12, do versículo 4 ao 11. Ele compara o tratamento que Deus dispensa a seus filhos e filhas, o de um pai que ama incondicionalmente. Segundo esse texto, a disciplina pode ser vista no início como um castigo, mas depois os frutos da justiça mostrarão que ela é resultado do amor. Encontramos na literatura poética da Bíblia o autor olhando para o lado positivo da disciplina. No Salmo 141, verso 5, a disciplina é considerada ajuda e benefício. Em Provérbios 9, versículo 8 e 28, verso 15, é vista como o caminho para a sabedoria. E em Provérbios 3, do 11 e 12, o sábio reconhece que na disciplina está o amor de Deus, pois o Senhor disciplina aqueles que ama. Portanto, a base fundamental para a disciplina eclesiástica é o amor de Deus que não poupou o seu próprio Filho. Romanos 8, 32. Um exemplo do amor que perdoa e restaura está no texto da mulher adúltera, João 8, do 1 ao 11. Como nenhum dos presentes religiosos e não religiosos jogou a primeira pedra, pois a acusação era farisaica e legalista, Jesus dispensou a mulher dizendo: vai e não peques mais. Esse episódio nos faz lembrar de um hino a Cristo que encontra-se em Filipenses 2, do 5 ao 11, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso posto, a disciplina, ela busca visar curar, restaurar, fazer discípulos, instruir, educar, consolar, corrigir, advertir e etc. Conforme vários termos-chave do Novo Testamento que podem ser aplicados ao tema. Paulo chega a orientar os presbíteros sobre tal assunto dizendo, em 1 Timóteo 5,20, que a repreensão levada a efeito pela igreja criará o temor nos demais irmãos. O perdão. Todo o capítulo 18 de Mateus trata da ordem e da disciplina na comunidade cristã. A parábola da ovelha perdida, dos versos 10 a 14, a questão de Pedro sobre os números de vezes que devemos perdoar, versículos 21 e 22, fazem a moldura para o texto que discute a disciplina propriamente dita, do 15 ao 20. O texto inicia-se assim: não desprezeis a qualquer desses pequeninos. O capítulo 18 termina com a parábola do credor incompassivo, versículo 23 a 35, que destaca o princípio do perdão. Pedro faz a pergunta sobre o número de vezes para perdoar, seguindo um costume ensinado pelo judaísmo rabínico e muito difundido pelas sinagogas judaicas. Jesus responde que o número apresentado pelos rabinos deveria ser multiplicado por 70, ou seja, perdoar infinitamente. O texto do capítulo 18, do 15 ao 20, destaca o termo ligar e desligar. Eles eram usados pelos fariseus
para designar a autoridade religiosa que possuíam. Mateus os usa para determinar que a comunidade cristã tem autoridade para ensinar e perdoar os seus membros, mas também para corrigir ou punir aqueles que se desviam de suas doutrinas e práticas. Um modelo de disciplina. Encontramos no Novo Testamento exemplos de disciplina. É o caso de Ananias e Safira, em Atos 5, do 1 ao 11. O caso de 1 Coríntios 5, do 1 ao 8 e outros. Já em Mateus 18, do 15 ao 20, nos deparamos com um método de disciplina. Nesse texto, Jesus ensina como resolver questões entre irmãos e irmãs. Há no ensino de Jesus um processual que devemos tomar em conta, incluindo os seguintes passos. Primeiro, se teu irmão. A prática da disciplina da igreja, assim como toda e qualquer pendência entre irmãos e irmãs, é assunto interno da família da fé. O apóstolo Paulo foi muito claro sobre essa questão em 1 Coríntios 6, do 1 ao 7. As maiores dificuldades nessa área procedem do fato de que muitas vezes a igreja perde o senso de família de fé e de que os seus membros devem amar como Cristo amou. Segundo, se teu irmão pecar. Uma dura realidade na vida cristã é o pecado, pois mais que uma possibilidade, ele é uma realidade. Tem-se construído um ambiente para uma falsa espiritualidade, onde uma doutrina afirma que crentes não pecam. Essa compreensão errônea da Bíblia tem trazido danos tremendos, pois a pessoa crente que admite e segue tal doutrina torna-se inferiorizada, humilhada e etc. Tal mentalidade sacraliza uma hipocrisia, onde alguns se arvoram de supercrentes e santos. É verdade que se devem buscar o ideal wesleyano da perfeição cristã, de uma vida de santidade, evitando o pecado que tenazmente assedia o cristão. Mas concluir que o cristão não peca é antibíblico e cria um cristianismo de aparência. O cristão é um pecador, remido pela graça, perdoado de Deus e passível de disciplina, sempre que o escolher o caminho do pecado ao caminho da graça reconciliadora de Deus. Terceiro, vai arguí-lo entre ti e ele só. O arguir inclui o confronto pastoral, em amor, de quem busca convencer o irmão de seu erro, pecado e aponta a possibilidade de perdão e da graça da restauração. Isso sem excluir a repreensão e advertência, em amor, ou mesmo quando for o caso da ministração de uma disciplina mais severa. O nível desse confronto deve ser entre as duas partes e sob a orientação de quem está investido de autoridade. Isso garante a privacidade e evita a humilhação pública do pecador, pois manter a discrição é vital num processo de restauração de um pecador. Quarto, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, o processo disciplinar tem como objetivo ganhar o irmão, ou seja, obter a reconciliação. Caso não seja possível a reconciliação, Mateus 18, do 15 ao 20, recomenda o envolvimento de 2 ou 3 testemunhas. E caso ainda não haja, o assunto deve ser relatado para a igreja. No caso de não chegar à reconciliação pretendida, segundo o texto, a comunidade cristã deve amar o membro que se perdeu, considerando como um gentio e publicano. Em outras palavras, um membro faltoso é objeto do amor da igreja. Esses são os textos que devem ser considerados no processo disciplinar da igreja, a fim de que a disciplina eclesiástica produza os frutos da justiça, a paz e a santificação, de Hebreus 12, 11 a 14. E para evitar que as preocupações do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, venham a se concretizar nos dias de hoje. Capítulo 2. Disciplina na tradição metodista. Ao falar da tradição metodista, deve-se ter presente a natureza do metodismo no tempo de Wesley, e em particular, que os Wesleys se recusavam a encarar o povo chamado metodista como uma igreja. Antes, era um povo levantado por Deus para reformar a nação inglesa e particularmente a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. Ou, visto por um outro prisma, o metodismo encarnou o ideal pietista de ser uma igrejinha dentro da grande igreja, a da Inglaterra,
para a sua reforma. Tal missão só era possível se o povo metodista fosse em grupo coeso e disciplinado. Apesar do fato de que um membro de uma sociedade metodista era, concomitantemente, membro da Igreja da Inglaterra, a exclusão da sociedade não significava a exclusão da Igreja. Provavelmente, os dois escritos de Wesley, mais reveladores do conceito e da prática wesleyana da disciplina, são as Regras Gerais e o comentário sobre Mateus 18, do 15 ao 20, nas notas explicativas sobre o Novo Testamento. Primeiro, as regras gerais, luzes que elas lançam sobre a disciplina no metodismo wesleyano. Na questão da disciplina, como um todo aspecto do metodismo, Wesley procurou ser bíblico, até na terminologia empregada. Ele deixou bem claro, para qualquer membro da Igreja da Inglaterra que desejasse tornar-se membro de uma sociedade metodista, havia uma exigência, a do verdadeiro arrependimento, como fora pregado por João Batista e por Jesus. O reconhecimento de sua condição de pecador, Lucas 3,7, e o produzir de frutos dignos de arrependimento, Lucas 3,8. Wesley traduziu o conceito bíblico do arrependimento em 3 regras gerais. Primeiro, evitar o mal. Segundo, praticar o bem. E no sentido de Lucas 3,11 e Mateus 25, do 31 a 46, usar os meios da graça. Letra B. Toda a estrutura local do metodismo, sociedade, classes, as bandes, que são os grupos pequenos e etc., visava a edificação e ao crescimento em graça. Wesley não exigia nenhuma profissão de fé do membro da sociedade, mas na classe, que todo membro da sociedade devia frequentar semanalmente, a oração, a confissão comunitária e o apoio do grupo visavam conduzi-lo não só à fé pessoal, como também à perfeição em amor. Havia, por meio de bilhetes da classe, a verificação periódica dos estados morais e espirituais de cada membro. Essa própria verificação incentivava o metodista a um exame próprio e ao maior empenho da vivência de uma fé que atua pelo amor. Gálatas 5, verso 6. Outras pessoas, porém, que não pautavam suas vidas pelas regras gerais, que eram realmente princípios gerais, eram eliminados das sociedades. Tal eliminação não era irreversível. Pessoas que deram evidências de real arrependimento e que solicitaram a sua reintegração na sociedade eram novamente recebidas na qualidade de penitentes e, como tais, recebiam atenção especial e carinhosa. Wesley descobriu que, não raro, os penitentes avançavam rumo à perfeição em amor. Hebreus 6, verso 1. Até mais rapidamente do que os membros em geral. Comentário de Wesley sobre Mateus 15, 17. O modelo de disciplina elaborado por Jesus. Para melhor entender o comentário das notas explicativas do Novo Testamento sobre Mateus 18, é mister conferir primeiro o que Wesley escreveu sobre a maneira cautelosa e amorosa com que alguém surpreendido em uma falta deve ser tratado. Para tanto, citamos aqui uma parte do comentário sobre 1 Coríntios 13, do 6, 7. O amor não se alegra com a iniquidade, pelo contrário, chora por causa do pecado ou estultícia, até de um inimigo. Ele não tem nenhum prazer de ouvir falar dele e nem em repeti-lo, antes desejando que seja esquecido para sempre. O amor é tudo encoberta. Qualquer que seja o mal que a pessoa que o ama, a humanidade, vê, ouve ou sabe sobre qualquer pessoa, ela não o enciona a ninguém, a não ser quando o dever absoluto e constrange o falar, tudo crê, isto é, dá a melhor interpretação possível em tudo, e espera qualquer coisa que possa desculpar ou executar a falta inegável, e espera que finalmente Deus conceda o arrependimento para a vida. Atos 11, verso 18. Mateus 18, verso 15. Se qualquer pessoa fizerem algo de errado, sendo tu testemunha ocular ou auricular, assim diz o Senhor, se teu irmão, isto é, alguém que seja membro da mesma comunidade religiosa que tu, pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Presta atenção, o nosso Senhor
não nos dá liberdade para omitir este e nem trocá-lo por um dos passos posteriores. Se não tiver êxito nisso, toma contigo ainda uma ou duas pessoas, pessoas que ele estima ou ama, as quais podem confirmar e reforçar que tu dizes, pois, se houver necessidade de testemunho daquilo que foi falado, só depois de experimentar essas medidas sem sucesso, então, dize-o aos anciões da igreja, a saber, colocar com clareza o assunto todo perante as pessoas que vigiam a tua alma e a dele. Se tudo isso não der resultado, não mantém mais relacionamento com ele, a não ser como tens com os pagãos. Pode existir algo mais evidente? Cristo aqui ordena a todos os cristãos que veem um irmão praticar o mal e seguirem esse caminho de disciplina e nenhum outro, e a dar os passos nessa mesma ordem, e isto tão expressamente como ordena a honrar o seu pai e a sua mãe. Cabe aos metodistas brasileiros contemporâneos conhecer, examinar criticamente e avaliar a tradição metodista no que tange à difícil questão da disciplina, no espírito bíblico acima exposto de julgai todas as coisas e retém o que é bom. Disciplina, natureza e objetivos. A disciplina na igreja é, de acordo com as Escrituras, sempre um ato de amor visando o perdão, a reconciliação, a restauração e a reintegração da vida da comunidade de fé. Deve sempre ser aplicada com um espírito de amor e temor. Toda e qualquer forma de disciplina, desde uma palavra simples de advertência até um ato final de exclusão, deve ser vista como parte de um processo de restauração. Poderíamos afirmar que o objetivo ou o alvo da disciplina não é a exclusão, mas a restauração. Devemos entender que a disciplina na igreja não é opcional, mas obrigatória. É imprescindível se quisermos obedecer à palavra de Deus. A disciplina pode ter um caráter corretivo, como também preventivo. Ela é extremamente importante para a unidade e o crescimento da igreja. Ponto 1. A disciplina deve ser um ato de amor. Deus, o nosso Pai, nos disciplina porque ama. Hebreus 12:6. A disciplina, como um gesto de amor, é sempre para o nosso bem. Produz frutos pacíficos. É para o nosso aproveitamento, a fim de sermos participantes da santidade de Deus. Ponto 2. A disciplina deve levar à restauração. Há muitos textos na palavra de Deus que nos indica que o propósito de Deus é sempre a restauração daquele que cai por palavras ou atos. A restauração é um processo que se inicia com a confissão, continua com o perdão e a disposição de não voltar a cometer o mesmo erro. Não devemos esquecer que a restauração ocorre quando existe obediência e submissão às pessoas que exercem autoridade, mas especialmente obediência e submissão à palavra de Deus. A restauração é um processo que exige compreensão, ajuda e acompanhamentos pastoral e comunitário. Ponto 3. A disciplina deve levar à reintegração. A reintegração é o resultado do processo de restauração integral da pessoa faltosa. O papel da comunidade de fé é muito importante na reintegração das pessoas consideradas culpadas. Não é o simples ato de perdoar e esquecer o que aconteceu, mas ajudá-lo a reencontrar-se, ter novas oportunidades, é ajudar a reabrir as portas que se fecharam. Esse é um processo que exige dedicação e acompanhamento do ministério pastoral e de outros ministérios da igreja que possa ajudar. A igreja também pode recorrer a pessoas especializadas, mesmo fora dela, para ajudar nesses processos. O perdão interpessoal é mais fácil do que o perdão de toda a comunidade de fé. Quando uma falta é cometida contra uma pessoa, o assunto pode ser trabalhado pastoralmente entre as pessoas sem necessidade de divulgação pública. Porém, quando a falta atinge a comunidade de fé, há necessidade de tornar pública a falta e levar a pessoa faltosa e a comunidade ao perdão e à reconciliação, para que se inicie o processo de restauração e reintegração. A comunidade de fé deve estar disposta a dar um passo ou vários passos além do perdão. A exclusão é sempre um fato doloroso.
Às vezes, se torna necessário quando não há arrependimento e desejo de reintegração. A pessoa perde os privilégios de membro da igreja, mas a comunidade de fé mantém suas portas sempre abertas como uma oportunidade para a aceitação da graça redentora de Deus reveladas em Cristo Jesus. 4. Pastoral da disciplina. Pastoral da disciplina na igreja local, no distrito, na região e na área geral. A igreja local é o elemento fundamental na configuração de uma igreja. A vida da comunidade é básica e essencial para a vivência da fé e o cumprimento da missão. Na comunidade local temos as expressões significativas de vivência da adoração, do louvor, da proclamação da palavra, do celebrar, do participar dos sacramentos, do exercício dos ministérios. Também é nela e a partir dela que se vive a comunhão, a fraternidade, a solidariedade, o apoio mútuo, a expressão de amor, de compreensão, tolerância, de perdão, da reconciliação, da restauração, da reintegração. O livro de Atos inicia mostrando a riqueza da experiência comunitária vivida pelos primeiros cristãos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Havia respeito e temor entre eles, sendo que prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Diariamente perseveravam no templo, haviam alegria, louvavam o Senhor e recebiam a simpatia do povo. Um era o coração da multidão dos que creram. O coração e a alma estavam unidos num só propósito. Com graça e poder davam testemunhos da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Manter ou alcançar a unidade fundamental é um dos objetivos da Igreja, em todos os níveis de sua existência, local, distrital, regional ou geral. Para a Igreja cumprir a missão, precisa experimentar essa unidade. A disciplina eclesiástica tem o objetivo de garanti-la. Essa pastoral que se desenvolve visa oferecer meios para que essa unidade não seja destruída. A indisciplina destrói a igreja, afastando-a da missão. A comunidade missionária cultiva a disciplina como um meio eficaz de vida. Lei e graça estão continuamente presentes na palavra divina. Antigo e Novo Testamentos. Mesmo no Antigo Testamento, há plenos sinais da graça divina. O povo é educado, disciplinado, corrigido por ações plenas de misericórdia, sempre visando reintegração, mudança de comportamento, restauração e nunca condenação ou exclusão. Condenação ou exclusão só aparece como consequência, mas nunca como objetivo, pois Deus é misericordioso. No Novo Testamento, a graça se torna mais explícita ainda pelo ministério de Jesus e depois pelo testemunho da igreja nascente. A correção através da graça visa despertar as pessoas para o caminho. Por exemplo, em Gálatas 6, versículo 1, nós vemos: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não seja também tentado. Não é no espírito do orgulho, de superioridade ou vanglória, mas com humildade e zelo que o processo de correção deve ser exercido. Quando em Mateus 5, versículo 43 e 48, Jesus fala do amor ao próximo, e ele desafia os seus discípulos a ser perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perfeitos no quê? O contexto das palavras de Jesus deixa claro: no amor. A graça, através da ação do Espírito Santo, produz em nós uma vivência em amor. É por isso que João, em suas cartas, dá lugar tão fundamental ao amor em relação a Deus, a nós e na relação de uns com os outros. A pastoral da disciplina na igreja tem que deixar muito bem claro esses parênteses. A disciplina não tem como objetivo julgar, corrigir, condenar. Ela é a ação através da qual a igreja procura, em amor, levar a pessoa ao arrependimento, à reconciliação, ao perdão, à integração com os seus membros, manter o testemunho cristão, conforme os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo e de seus discípulos. As regras gerais, a disciplina eclesiástica e a pastoral da disciplina são instrumentos para que esses objetivos sejam alcançados. A pastoral da disciplina deve ser desenvolvida em todos os momentos da vida da igreja, em todos os níveis. Ela não aparece somente através dos processuais canônicos, mas em todos os momentos da vida comunitária e pessoal. Há inúmeros textos nas Escrituras que mostram essa prática. Em Colossenses 3,
Paulo afirma várias atitudes que a comunidade disciplinada deve tomar. Revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Já Tiago vai escrever: sede pacientes até a vinda de nosso Senhor. Não vos queixeis uns dos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Todas as pessoas são passíveis de erros. Quando impera o legalismo, o moralismo, o farisaísmo, experimentamos um ambiente de rigidez, aridez, falta de graça. Quando impera a graça amorosa de Deus, experimentamos um ambiente de comunhão, solidariedade, justiça, perdão, reconciliação, restauração e reintegração. A pastoral da disciplina evangélica se desenvolve a partir da graça divina, amorosa e misericordiosa. Deus nos disciplina. Assim, vemos em todas as Escrituras uma disciplina cheia de graça, que visa a salvação e não a condenação, a restauração e não a exclusão. O seu objetivo é reedificar, reconstruir, perdoar e restaurar. E o Colégio Episcopal e a COGEAM, os bispos, a COREAM, o superintendente distrital, a CODIAM, o pastor, a CLAM, os concílios e as comissões têm em suas mãos a responsabilidade de zelar pela vivência da comunidade, pelo seu testemunho, sua cura em meio a tantas situações de enfermidade, aplicando a disciplina de uma forma edificante, construtiva, amorosa, perdoadora, restauradora e reintegradora. Todos precisam zelar pela doutrina, pela ética, pela moral, pelo testemunho, pelo comportamento cristão coerente com os valores do reino de Deus, levando a sério sua responsabilidade. Deus, pela ação do Espírito Santo, faz dessas ações instrumentos da graça divina, visando a restauração das pessoas, dos lares, dos relacionamentos e de todo o corpo de Cristo. Isso requer de todos um espírito de humildade, contrição, quebrantamento, arrependimento e autêntico amor. A disciplina não é fácil de ser alcançada, mas é muito necessária na vida cristã. Temos que exercê-la de forma pastoral, pedagógica, metodológica e cheio da graça, a fim de que todas as coisas contribuam para o bem daqueles Capítulo 5. que Manual amam de a Disciplina Deus. Eclesiástica. Os cânones aprovados pelo Conselho Geral de 97 trouxeram em seus artigos 56 e 62 uma novidade: a referência ao Manual de Disciplina Eclesiástica a ser aprovada pelo Colégio Episcopal. É interessante observar que o primeiro dos artigos antes citados diz textualmente, artigo 56, frustrada a segunda tentativa de conciliação e tratamento pastoral à ação disciplinar, de acordo com o Manual de Disciplina Eclesiástica, a autoridade dá início à fase do contraditório e da decisão, entregando o processo à mesma comissão que procedeu aos trabalhos de apresentação da prova. O outro artigo, o de 62, estabelece que os atos praticados pela comissão e pela autoridade que a nomeou também devem obedecer o Manual de Disciplina Eclesiástica. Depreende-se da leitura dessas duas normas que as instruções contidas nesse novo instrumento devem reger os procedimentos relativos à segunda tentativa de conciliação e tratamento pastoral à ação disciplinar, bem como oferecer algumas orientações práticas para facilitar o trabalho da comissão, sobretudo considerando-se que nem sempre os integrantes são conhecedores de questões legais. Primeiramente, é preciso enfatizar que a disciplina na igreja não tem como objetivo primeiro a punição. Ela poderá ocorrer, porém, somente depois deverá ser aplicada após esgotadas todas as possibilidades de a igreja, em amor, levar as pessoas ao arrependimento, à reconciliação, ao perdão, à integração com os seus membros, a manter o testemunho cristão conforme os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo e seus discípulos. E acrescenta o parágrafo único desse artigo: o exercício da disciplina da igreja se faz de acordo com as orientações pastorais do Colégio Episcopal, que são exatamente essas do manual. Portanto, qualquer processo disciplinar na igreja deve se revestir de práticas e características bastante diferenciadas daquelas usuais no judiciário secular. Talvez tenha sido esse um dos maiores anseios de muitos delegados e delegadas ao Conselho Geral, ver escoimado do capítulo canônico,
que trata da disciplina eclesiástica, tanto quanto possível em sua formalidade, a demasiada semelhança com o processo judicial comum, para que fossem retomadas as diretrizes simples, mas eficientes, constantes do Evangelho. E mais do que isso, chegou-se a ventilar a hipótese de se propor a introdução de medidas que viessem a inibir a recorrência por parte do clero e leigos à justiça comum, para resolver questões eclesiais, ou seja, aquelas nascidas na órbita da Igreja e que tratassem de seus interesses. Alguns fatos recentes na vida da Igreja que envolvem autoridades eclesiásticas, clérigos e leigos, obrigando inclusive a antecipação do início do último Conselho Geral e sua divisão em duas fases, evidenciaram de forma inequívoca a necessidade de mudanças de atitudes e práticas do manual da Igreja Metodista. Esse manual tem como um dos seus objetivos a transformação de nossa cultura, levando o povo metodista a deixar de lado o formalismo e as regras processuais para tratar a disciplina como ato de amor, exercendo-a sempre pastoralmente e pedagogicamente. Os capítulos aqui agregados, que abordam temas importantes como as bases bíblicas pastorais da disciplina, a disciplina na tradição metodista, a natureza e objetivos da disciplina e a pastoral da disciplina, são fundamentais para uma melhor orientação daqueles que tiveram pela frente problemas disciplinares. Dessa forma, a primeira e mais importante das regras é tentar esgotar todas as possibilidades de conciliação e arrependimento dos envolvidos, antes de ir aos cânones para buscar um julgamento e eventual aplicação de penalidades. Contudo, sabemos que há situações em que isso não é possível ser alcançado. Afinal, a Igreja é uma comunidade de fé, construída de seres humanos falíveis, possuidores de atitudes, comportamentos, sentidos, emoções que condicionam suas interações e relacionamentos sociais, portanto, com reações pessoais heterogêneas e imprevisíveis. É preciso considerar também que a Igreja é uma organização burocrática, tem uma Constituição, uma legislação ordinária, normas, regulamentos, processos, planos, diretrizes e metas. É estruturada hierarquicamente a partir de concílios de demais órgãos administrativos, deliberativos e executivos, com canais formais de decisão e de autoridade. O processo administrativo numa igreja, mais do que em qualquer outro lugar, deve ser desenvolvido em ambientes de paz, amor, diálogo, democracia, liberdade e respeito, coerente com o evangelho que difunde. Contudo, essa prática não pode ser confundida com a falta de limites ou de parâmetros, nem pretextos para a indisciplina e o abuso, enfim, anomia. Se isso ocorrer, caberá então, inevitavelmente, para a preservação da própria Igreja, a aplicação da disciplina, depois de esgotados, como já foi dito, as tentativas de arrependimento, perdão e reconciliação. A ação disciplinar. Não restará outro caminho que não seja a utilização dos procedimentos descritos nos artigos 46 e 65 dos cânones, para aqueles que deixar de cumprir os votos de membro clérigo ou membro leigo da Igreja Metodista, faltar aos deveres inerentes ao cargo que ocupar, desobedecer a determinadas autoridades superiores ou infringir as leis da Igreja Metodista, divulgar doutrinas contrárias aos padrões da Igreja Metodista e praticar atos contrários à moral cristã. Queixa e denúncia. Há diferença entre queixa e denúncia. Dois dos instrumentos para início de um processo de disciplina. A queixa é uma reclamação feita a uma autoridade competente, por quem se sinta prejudicado em razão de ofensas recebidas com diminuição moral ou física de qualquer natureza e que tenha atingido a integridade pessoal do queixoso. A queixa exigem os cânones. Deve se revestir de algumas formalidades, como data, assinatura, nome do acusado ou acusada, além da descrição do ato ou fato considerado infração de normas da Igreja. Omitido um desses elementos, a queixa será considerada inepta. Mesmo assim, diz o artigo 52, que se faltar algum desses requisitos, ela pode ser sanada, ou seja, a autoridade dará ao queixoso a um prazo razoável para completar o documento apresentado, suprindo eventuais irregularidades. Se dentro do prazo concedido as formalidades exigidas pelo cânones forem cumpridas,
a queixa é aceita. Caso contrário, é sumariamente arquivada. Já a denúncia é a narração por escrito, detalhada e circunstanciada, oferecida por alguém, de fato ou ato, praticado por membro da igreja, no qual tenha sido visto prejuízo a interesses da igreja, sem que se constitua em ofensa pessoal ao denunciante. Esse documento, ao ser apresentado à autoridade competente, deve trazer, além da descrição, data e assinatura. É também possível que uma autoridade da igreja venha a tomar conhecimento da infringência, por parte do membro clérigo ou leigo, de normas estabelecidas. Se isso ocorrer, não é preciso esperar que alguém faça a denúncia. A autoridade pode imediatamente nomear comissão para verificar se é verdade o que soube. O relato dessa comissão substitui a denúncia, uma medida recomendável para não causar danos, por vezes irreparáveis, às pessoas. É fazer uma investigação de forma sigilosa, pois pode ocorrer de nada ser apurado, e mesmo que seja, nenhuma contribuição positiva traz ao processo as suas divulgações. O estudo constante desse manual sobre os temas base bíblica teológica pastorais, em o seu item 3, descreve um modelo de disciplina encontrado no Novo Testamento, que deve servir de paradigma nesses casos. 3 fases: conciliação, contraditório e decisão. A ação disciplinar iniciada por meio de notícias levada à autoridade competentes ou a parte de queixas ou denúncias tem procedimentos semelhantes, desdobrando-se em 3 fases: tentativa de conciliação, apresentação de provas e, por último, contraditório e decisões. Em qualquer dos casos, a primeira fase é considerada muito importante, pois o objetivo primordial não é a punição, mas a reconciliação entre as partes, a possibilidade de correção e de perdão. Se for uma queixa, um encontro entre os queixosos e o acusado com a autoridade competente deve ser programado para ser checada se ela tem fundamento. Essa reunião com os interessados presentes para um diálogo pessoal costuma-se bem conduzida, dar bons resultados. Esse manual traz fundamentação bíblica, com instruções valiosas para a condução desse procedimento. Se a falta for confessada, como nos pede os ensinos de Jesus, haverá a maior probabilidade de tudo terminar bem, com a conciliação das partes. Isso alcançado, a queixa é arquivada, cabendo antes uma exortação pastoral. Aqui surge uma outra questão relevante: decidir, conforme o caso, se a exortação será pública ou não. É preciso muito critério e bom senso, pois poder-se-á chegar ao almejado no processo com a obtenção da conciliação, e tudo ser posto a perder em seu fecho, se a exortação ou administração não for repassada de amor. Se todo o esforço possível for feito nesse sentido, sem que se obtenha o encerramento da questão, passa-se então à segunda fase, que é a da colheita das provas. A autoridade competente nomeia então uma comissão que não pode ter menos do que 3 membros. A escolha dos nomes que irão compô-la, por certo, será decisiva para a qualidade do processo. A isenção e a imparcialidade nessa nomeação deve ser absoluta. Recomenda-se que nela haja bacharéis em direito, mas também teólogos ou pastores, ou mesmo leigos, cuja formação seja outra, mas que tenha no mínimo 5 anos como membros da igreja, bem como dons para essa tarefa. Devem ser irmãos que amem e conheçam profundamente a igreja, que sejam estudiosos da Bíblia, que deem bom testemunho cristão, que possuam bom senso e equilíbrio emocional e que tenham exercido com proficiência e zelo ministérios na igreja. Geralmente, os encarregados dessa missão sofrem muita pressão, o que torna o seu trabalho árduo e desgastante, sobretudo quando há muito interesse ou poder em jogo. Também, um mínimo de conhecimento técnico é desejável, para que o processo decorra sem vícios e seja consistente quanto ao julgamento final. Portanto, a capacidade de inquirir e ouvir as partes e testemunhas, o discernimento na interpretação dos documentos e de outras provas, a perspicácia da efetivação das investigações e acariações, o preparo para registrar depoimentos e elaborar relatórios são condições que os membros da comissão individual ou coletivamente devem ter. É importante assinalar que os depoimentos devem ser feitos pessoalmente, na presença de todos os membros da comissão registrados por escrito, após o que deve ser lido
para os depoentes e assinado por eles. O parágrafo único do artigo 54 dos cânones estabelece outro requisito para a nomeação dos componentes da comissão. Não deixarmos de lê-los. Notem que, mesmo depois de realizado todo esse exaustivo trabalho de colheita de provas, a autoridade competente deve tentar, uma vez mais, a conciliação por meio do tratamento pastoral e ação disciplinar. Essa nova tentativa é indispensável sob pena de nulidade do processo. Somente se ela fracassar é que se inicia a terceira fase, chamada de contraditório. Nessa etapa derradeira, as partes têm a oportunidade de oferecer, dentro do prazo de 30 dias, a partir da notificação de que haverá julgamento, suas alegações. Podem ser apresentadas por escrito ou oralmente, por elas mesmas ou por alguém nomeado. Não há impedimento na participação de um advogado, porém, não é exigida a presença desse profissional. Para que eventuais interesses da igreja sejam defendidos, a autoridade indica um membro da igreja para acompanhar o processo, como se fora um promotor. É importante que seja garantido o direito de defesa plena e ampla ao acusado ou à acusada, permitindo-lhe requerer acariações ou apresentar requisitos para ser respondidos pela comissão. O julgamento. A conciliação é tão importante que, encerrada essa fase do contraditório, mais uma vez ela deve ser tentada. Se for conseguida, o processo se extingue, com o arquivamento da queixa ou denúncia. Caso contrário, irá a julgamento pela comissão, que pode aplicar pena, absolver ou declarar a inexistência de provas. Em lugar de pena, a comissão pode determinar que o acusado seja alvo de terapia ou tratamento especializado de saúde. No entanto, isso só deve ser recomendado diante do laudo médico de especialistas no caso, para evitar transtornos e desdobramentos que, por certo, serão desagradáveis e penosos. Recursos. Há sempre a possibilidade de recursos às instâncias superiores, dentro do prazo de 15 dias a partir da intimação da sentença, por qualquer uma das partes. Porém, se os membros da comissão votarem unanimemente, o promotor fica impedido de recorrer. Há uma outra questão a ser aclarada: os cânones fixam as diferentes instâncias superiores para as quais podem haver recurso, acrescentando que, em cada uma delas, a decisão é final. A Comissão Geral de Constituição e Justiça também é a instância final quando se tratar da disciplina eclesiástica. Isso equivale a dizer que seu relatório, em relação a essa matéria, constitui uma exceção à norma que obriga a ser homologado pelo plenário do Conselho Geral. O julgamento da Comissão Geral de Constituição e Justiça, nesse caso, é final e irrecorrível. Na verdade, nem poderia ser de outro modo, pois o plenário do Conselho Geral, em que pese o fato de ser órgão superior e soberano da Igreja, não é órgão técnico. Por essa razão, essa tarefa foi sabiamente delegada a uma comissão especializada, pois o plenário, geralmente mais suscetível a climas emocionais, não tem condições de fazer julgamentos técnicos, diante das dificuldades de se inteirar de todo o processo. Há também aspectos éticos em questões disciplinares, cuja exposição pública pode trazer danos irrepreensíveis ao envolvido e à própria Igreja. Penalidades. Por fim, os cânones trazem a penalidade classificadas em ordem crescente de gravidade. Aqui também é preciso muito critério e bom senso, para que a pena seja bem dosada e atenta à finalidade educativa e restauradora. O ser humano é falível, mas é preciso acreditar sempre na possibilidade de sua recuperação, pois é isso que nos ensina o Evangelho. Deus, diante do arrependimento e a crença em Cristo, com a sua graça e amor, perdoa o ser humano, dando-lhe a salvação eterna. Nossos julgamentos não podem ignorar ou desconsiderar essa verdade. PS. Considerando que os cânones vigentes são de 2007, colocamos no texto, entre parênteses, os novos números do artigo e parágrafos.